Oi, meus amores. Então, agora nós vamos para a nossa aula de história, tá? Ó, livro de história, aberto na página 56, tá? Então, vamos abrir o nosso livro na página 56, no capítulo 9, e nós vamos falar sobre tempo e natureza, certo? Como antigamente se media o tempo através da natureza, dos fenômenos da natureza, tá? Então, pega o marca-texto, se precisar, já tá aí pertinho de vocês para vocês utilizarem, tá bom? Então, vamos lá. Ó, capítulo 9, tempo e natureza. Ó. A tia vai começar a leitura, tá? Tentem acompanhar a leitura junto com a tia Cláudia. Medir a passagem do tempo é uma necessidade antiga do ser humano. Há muito tempo, as pessoas analisam a passagem do tempo observando o dia e a noite, as fases da lua e a natureza para perceber as épocas de chuva e de seca, a chegada do verão e do inverno, tá? Então, antigamente, bem antigamente, as pessoas não tinham relógio, né? E aí elas observavam através dos fenômenos da natureza. Então, elas observavam quando era o dia, quando era a noite. Elas se baseavam também nas fases da lua, né? Percebiam qual era a época que tinha mais chuva, a época que tinha mais seca. O verão e o inverno era através da temperatura, né? Ou muito calor, ou muito frio, e assim elas viam o tempo, né, a passagem de tempo, através simplesmente da natureza, dos fenômenos da natureza, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. Os primeiros seres humanos se alimentavam especialmente de caça e observavam a posição da lua e de outros astros no céu, para identificar as estações do ano e sua influência no comportamento dos animais. Assim, garantiam que a caça e a pesca fossem fartas. Então, olha só, nós vamos pegar esse parágrafo aqui, ó, tá vendo? Esse parágrafo todo, e nós vamos passar o marca-texto aí. Os primeiros seres humanos até fossem fartas. Astros, meus amores, são estrelas, planetas, satélites e outros corpos celestes, tá? Que ficam no céu. Então, eles observavam a posição para ver a passagem do tempo. E a palavrinha fartas é que significa uma grande quantidade, tá? Quer dizer, eles não tinham uma pequena quantidade. Se eles observassem através das fases da lua, das estações do ano, eles sabiam exatamente a época certa da colheita ou da caça. Então, não faltava comida para eles. Vamos lá então, agora aqui, ó. Tempos depois, eles aprenderam a arar a terra e semeá-la. Arar é cuidar da terra e semear é plantar. E então passaram a observar a lua para entender os melhores períodos para plantar e garantir uma boa colheita. Então, eles começaram a aprender, né, a pegar a experiência de que eles poderiam plantar e na época certa, observando as fases da lua, eles saberiam a época certinha para eles fazerem a colheita, para eles poderem retirar e se alimentar, certo? Muito bem. Observe as imagens abaixo. A cada 7 dias, a lua muda de aparência no céu. Você já percebeu isso? Claro que sim, né? Se nós olharmos para o céu, nós vamos ver a lua. Em cada momento, a lua está de um jeito. A lua pode ser cheia, minguante, lua nova,
lua crescente, né? E quando você observa o céu bem limpinho, você observa a lua, você consegue ver que em determinados momentos e épocas, ela ou está muito cheia, ou ela está mais brilhante, ou ela está mais fininha, né? Parece até uma banana, né? Então, já viu como às vezes a lua está bem redonda? Lua cheia, brilhante, e outras vezes está fininha, como um sorriso? Ó, tá vendo? Essa aqui é a lua crescente, ó, ela está crescendo, tá? Ainda hoje observamos a natureza para marcar a passagem de tempo. Então, ainda hoje existem pessoas que ainda observam a natureza para ver a passagem do tempo, tá? Então, aqui falamos exatamente sobre os recursos da natureza que serviam para as pessoas medir o tempo, certo? Agora vamos para a página 57. Na página 57 está falando aí, ó, ciclos da natureza. Você já reparou que em alguns meses do ano chove mais? E que em determinados meses é mais fácil encontrar certos tipos de fruta? É exatamente assim que funciona, meus amores, tá? Tem épocas de algumas frutas, tem frutas que você tem o ano todo, né? Todo ano que passa você tem aquela fruta. Mas tem algumas que dependem da estação do ano. Lembra da mangueira que eu mostrei aqui para vocês no quintal da minha casa? Então, a mangueira, ela tem uma época certa para dar, tá? Então, às vezes, o pé da mangueira, né? O pé de mangueira, ele tá repleto de mangas. Porque é naquela época que as mangas, a mangueira, ela dá o fruto, né? Eu mostrei as folhinhas, né? E daqui a pouco, essa mangueira, ela vai ter frutos. Quando a minha mangueira aqui estiver cheinha de frutos, eu vou mandar para vocês verem também, tá certo? E isso depende da estação do ano, certo? Então, vamos lá. Observe abaixo um calendário elaborado pelo povo indígena Unicuim, que habita terras lá na Amazônia. Esse calendário indica em quais épocas do ano ocorrem as principais mudanças na natureza que afetam o dia a dia nesse povo. Então, olha aí, esse é o calendário deles, tá vendo? E aí, eles fizeram desenhos para representar o calendário. Tem os meses, tá? E as estações, ó. Alguns animais, algumas plantas, tá vendo, ó? Olha lá. Peixe, os insetos, tá? Então, esse daí é o calendário. Une os conhecimentos dos Unicuim sobre os fenômenos da floresta onde eles vivem, o ciclo das águas e a relação das fases da lua com os meses do ano. Então, eles estudaram, né? Eles aprenderam com o passar do tempo e eles criaram o seu próprio calendário. Como nós temos o nosso, nós não temos o nosso calendário? Com os dias, os meses, o ano, não é? Nesse calendário, nós também aprendemos as estações do ano, qual é a época fria, qual é a época de chuva, qual é a época de calor. E aí, eles fizeram o calendário deles, certo? Tudo bem até aí? Então, agora nós vamos para a próxima folhinha, que é a página 58. E aí, na página 58, vocês farão sozinhos. Leia as dicas abaixo e encontre as palavras no diagrama. Então, vai ler aqui e vai procurar as palavrinhas aqui. No número 2, como você viu no calendário indígena, alguns períodos são mais propícios a determinadas atividades ou a certos plantios. Faça uma pesquisa e descubra as frutas que costumam ser colhidas no mês do seu aniversário, tá? Então, no número 2, vocês vão pesquisar o mês do aniversário de vocês. Façam uma pesquisa com a mamãe, com o papai, pede ajuda. E vocês vão escrever aí, nesse mês, qual é a fruta que tem mais nesse mês? Ela é mais propícia, quer dizer, você encontra com mais facilidade.
e aí vamos escrever aí o nome dessa fruta, tá certo? Muito bem. Na página 59, nós temos a observação da natureza e o registro do tempo. Então, a tia vai ler com vocês. A passagem do tempo pode ser percebida se observarmos a natureza com atenção. Muitos instrumentos foram inventados na tentativa de medir o tempo com mais precisão. Precisão é o quê? Com mais certeza, tá? Então foram criados, lá na Itália, relógio de sol do século XIII. Foi um tipo de invenção para tentar medir o tempo naquela época, tá? Um exemplo é o relógio de sol, uma das formas mais antigas de medir o tempo durante o dia. Acredita-se que há milhares de anos os seres humanos perceberam que a luz do sol formava sombras nos objetos e que essas sombras mudavam de tamanho de acordo com a posição do sol. Bom, lembra que uma vez, quando a gente estava falando sobre as posições, que eu até pedi para vocês observarem a posição do sol no horário da manhã e a posição do sol no horário da tarde na casa de vocês. E eu falei também que nós sabemos exatamente quando é o meio-dia, 12 horas. Porque quando é 12 horas, se você estiver em pé, você não vê a sua sombra. A sua sombra, ela está exatamente em cima da sua cabeça, certo? Então, eles estudaram isso e com esse relógio do sol, eles tentavam saber o horário, tá? Então, vamos lá. Outro instrumento inventado foi o clepsidra, o relógio da água, que mede a passagem do tempo com base na água que escorre de um recipiente para o outro, em comparação ao relógio de sol. Esse sistema oferece mais precisão e pode ser usado também à noite. Então, esse aqui é o relógio de água egípcio. As marcações de 1 a 12 indicam as horas. E aí era através da água, tá vendo? Com a água, eles sabiam ver o horário. Certo, meus amores? Então, esse daí, então, é o clepsidra, relógio de água. E aí, semelhante ao relógio de água, a ampulheta é um relógio que mede o tempo a partir da areia que cai de uma parte do relógio para a outra, certo? Depois de muitos anos, foram criados os primeiros relógios mecânicos. Então, olha só, meus amores, essa daqui é a ampulheta, tá vendo? Que é areia. Então, assim, você vira ela e vai caindo areia de um lado para o outro e eles conseguiam saber a hora, tá? Aí, depois de muitos anos, foram criados os primeiros relógios mecânicos. Atualmente, nos dias de hoje, as pessoas costumam usar relógios de pulso, digitais ou analógicos. E, com o avanço da tecnologia, já existem relógios que, além de marcar as horas, possuem outras funções, como tirar fotos e conectar-se com os smartphones. Então, olha lá, relógio analógico de pulso. Relógio de ponteiro, é o relógio analógico. E esse aqui é um relógio bem moderno, é o smartwatch, ou relógio inteligente. Quem tem esse aí, hein? Alguém aí tem? Muito bem. E aí, meus lindos, por hoje nós terminamos, tá? Falamos sobre como as pessoas de antigamente mediam o tempo, certo? Vocês viram que foi uma evolução. O que é uma evolução? É tudo aquilo que vai evoluindo, que vai melhorando. Então, primeiro não tinha como medir, eles usavam os fenômenos da natureza para fazer isso, foram aprendendo com o tempo, né? Através da colheita, através da caça, através da estação do ano, não é? Olhando as fases da lua, a posição do sol.
E com o passar do tempo, isso foi se aprimorando até chegar nos dias de hoje, certo? Então, muito bem. Terminamos esse capítulo, só ficou para vocês fazerem a página 58. Tá certo, meus lindos? Ó, um beijo para vocês, tá? Façam direitinho aí. A tia vai colocar o gabarito para vocês corrigirem, tá bom? E até a próxima, meus amores. Um beijo grande para vocês, tá?